Nós queremos saudar a todos nesta noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, para que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Atos. Vamos ler o capítulo 1 de Atos. Quantos acharam, digam amém. Diz assim o escritor do livro de Atos: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará outra vez, melhor dizendo, da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago.
todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tem escolhido, para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tantos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel.
Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Até aqui. Eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta no primeiro capítulo do livro de Atos. Nós vemos aqui uma história muito conhecida, um dos últimos momentos de Jesus. Lucas começa narrando essa história, um dos últimos momentos de Jesus no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos. Eles tiveram uma experiência que, na minha percepção, uma experiência sem igual. Eles puderam ali, naquela despedida, quando eles estavam ali no Monte das Oliveiras, eles puderam ver a partida de Jesus. Eles puderam ver o Senhor subindo aos céus. Eles puderam ter a experiência de ouvir Deus falar com eles através daqueles anjos, daqueles dois homens,
que chamaram a atenção deles. Por que é que vocês estão atônitos, olhando para os céus, dizia esses anjos, né? Por que vocês estão olhando? Verso 11. Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amados, eu queria chamar a atenção aqui para alguns detalhes que logo no começo, no versículo 6, versículo 7, depois de reunidos eles estavam, e depois que alguém faz uma pergunta ao Senhor: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: isso não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu. Isso não é importante vocês desejarem saber. Mas vai acontecer algo com vocês que é mais importante nesse momento. Eu queria nessa noite, amados irmãos, chamar a nossa atenção para algo que eu considero uma chave nessa noite. Deus, Ele já tem feito muitas coisas nas nossas vidas. Tem nos abençoado poderosamente. Ele nos alcançou, Ele nos salvou com o seu sacrifício. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele mudou a nossa vida, Ele transformou a nossa história. Ele tem nos ajudado a crescer, a viver a cada dia nesse mundo passageiro, porque o nosso tempo aqui é passageiro, não é eterno. Aqui no mundo não é eterno. O nosso tempo aqui é curto. O Senhor tem nos ajudado a viver, a sobreviver nesse mundo difícil. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, logo nas primeiras cartas, nós vemos ali, quando Jesus ele fala à igreja de Éfeso, ele ressalta as qualidades daquela igreja, ele ressalta todas as coisas boas que aquela igreja fazia, mas ele chama a atenção daquela igreja e ele diz: olha, tem uma coisa contra vocês, tem um detalhe, e a chave nessa noite é o detalhe. Sabe, na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, nós vamos nos acostumando a viver as coisas de Deus de qualquer maneira. Nós vamos nos acostumando. É mais ou menos a ideia do camaleão. Todos nós sabemos que o camaleão, ele muda a sua cor, a sua coloração, de acordo com o ambiente em que ele está. Você sabe disso? E nós temos que tomar um cuidado como cristãos, para que nós não nos acostumemos também, no nosso dia a dia, a nos adaptarmos com o ambiente que nós estamos vivendo, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós não podemos de forma alguma ignorar as dificuldades que nós vivemos este ano, por conta de tudo que estamos tendo que passar diante dos nossos olhos. Esta pandemia, ela veio, ela trouxe tristezas em muitas casas, ela trouxe luto, ela trouxe dificuldades a muitas nações, ela entrou em todas as classes sociais. Esta doença, que eu vou chamar deste inimigo de 2020, ele veio para assolar todas as nações da terra. E de repente nós fomos assustadoramente, fomos pegos de surpresa.
O que na verdade não deveria ser uma surpresa para nós, porque a palavra de Deus, ela já nos fala sobre as coisas que aconteceriam nos últimos dias. Deveríamos estar prontos e preparados para qualquer momento. E a grande verdade é que nessas horas, a nossa fé, o nosso conhecimento, a nossa bagagem, a nossa experiência de vida, a nossa experiência de vida cristã é colocada à prova. Tanto eu como você, toda a nossa bagagem, a nossa experiência, alguns mais novos na fé, outros mais velhos na fé, fomos colocados à prova, fomos pegos de repente por esta situação e levamos um baque. Eu quero que você acompanhe nesse momento o meu raciocínio, para que você possa, desejo levar você ao entendimento, e claro que isso eu só vou conseguir fazer se o Espírito Santo de Deus me ajudar. Quero levar você a entender que nós precisamos tomar cuidado. Assim como eu dei o exemplo de um pequeno camaleão, que na floresta ele se disfarça de acordo com o terreno, para que os seus inimigos não o alcancem, para que os seus predadores não o alcancem. Nós temos que tomar cuidado no dia a dia das nossas vidas, para nós não irmos nos acostumando com o ambiente que nós estamos, porque ao nosso redor existe um inimigo terrível. Satanás é o seu nome, e ele deseja nos tirar dos propósitos de Deus. Satanás deseja nos impedir de alcançarmos as maiores experiências com Deus que nós podemos viver em vida. Ele trabalha para que eu e você, nós não alcancemos e não experimentemos as maravilhas de Deus na nossa vida. Não alcancemos as promessas do Senhor. Não vivamos palavras que foram profetizadas, é o que Ele deseja fazer. Talvez nessa altura dos campeonatos você deva estar se perguntando, sim pastor, mas o que é que tudo isso que o Senhor está falando tem a ver com o livro de Atos dos Apóstolos? Eu queria que você pudesse, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, você pudesse acompanhar e ver a experiência que esses irmãos da igreja de Atos, da igreja primitiva, eles estavam experimentando. Talvez fosse necessário nessa noite nós tentarmos fazer um aprofundamento no contexto. É como se nós pudéssemos viajar na história e entrar dentro da história e nos colocar no lugar dessas pessoas, o que eles estavam experimentando. Eles tinham acabado de ver Jesus indo embora. Por aí você já perceba como deveria estar o coração desses discípulos, dessas pessoas. Eles começaram a se lembrar de algumas palavras do Senhor. Não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Esperem pela promessa do meu Pai. Não saiam, permaneçam em Jerusalém, porque vai vir uma promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias, olha só, Jesus está afirmando isso no coração deles. Dentro de poucos dias, vocês serão batizados também com o Espírito Santo. Jesus estava dizendo a eles, vocês vão ter uma experiência que vocês nunca tiveram. Esse ano de 2020 até agora, nós passamos por muitos momentos difíceis, mas o nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus não nos abandonou, Ele não virou as costas para nós, Ele não se esqueceu de nós, Ele não nos deixou, Ele não invalidou as suas promessas, Ele não invalidou aquilo que Ele disse que vai fazer e que vai acontecer.
E a grande questão é que nós temos que tomar cuidado com as questões muito simples da nossa vida, que rapidamente nós vamos abandonando, nós vamos deixando, nós vamos nos esquecendo, porque nós vamos nos adaptando ao contexto que nós estamos. Então aqueles que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar Israel? E Jesus disse: olha, isso aí não é importante agora, não compete vocês saber o tempo, a data que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Jesus novamente chama a atenção deles aqui para o mais importante. Jesus está querendo tirar o foco deles de outras questões. Sabe, irmãos, nós precisamos estar nesses dias atentos à voz de Deus, à voz do Espírito. Tem muitas coisas bonitas acontecendo à nossa volta. Tem muitas coisas acontecendo na nossa história, na nossa experiência, mas nós não podemos perder o foco com essas coisas. Nós temos que voltar para o Senhor, nós temos que voltar para a promessa, nós temos que voltar para a palavra do Senhor. Jesus então chama a atenção deles e diz: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E Jesus sobe, a palavra é muito clara, Jesus sobe aos céus, depois dele ter firmado esta palavra no coração deles, depois dele ter dito isso ao coração daqueles que estavam vendo. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco e falaram: Galileus, por que é que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, ele voltará da mesma forma como vocês viram ele subir. Então eles voltaram para Jerusalém. Já não tinha mais o que ver. Agora eles voltam para Jerusalém, diz o texto, verso 12. Depois de descer o Monte das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro, chegaram ali e subiram ao aposento. Olha só, um detalhe muito importante nesse texto. Quando eles saem do Monte das Oliveiras, eles vão a um lugar, ali ao cenáculo, aquela casa onde eles estavam reunidos ali. Haviam discípulos, haviam apóstolos que estavam reunidos, subiram ali naquele aposento. E ali o texto descreve todos os 12 apóstolos, com exceção de um que era o traidor, que já tinha saído da equipe apostólica. Depois Matias toma o lugar dele. Mas o verso 14 diz que eles estavam ali naquela casa fazendo o quê? Reunidos. Eles estavam reunidos. Verso 14. Eles se reuniam ali naquele lugar sempre. Para fazer o quê? Para orar. Eles estavam reunidos em oração com as mulheres, Maria, inclusive a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Estavam reunidos, orando naquela casa. Pedro, não foi dado nenhuma ordem para ele fazer isso, mas Pedro, voluntariamente, ele se levanta entre os irmãos. Havia ali um grupo muito pequeno, 120 pessoas. Era toda a igreja naquela época, 120 pessoas. E ele diz àquela igreja: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. E aí ele começa aqui a descrever tudo que nós lemos aqui sobre Davi, sobre os Salmos, sobre a profecia. Aí ele fala da importância de fechar a equipe de 12, faltava um lugar, fizeram ali orar, buscar a Deus e entenderam que Matias precisavam tomar o lugar. Aí o capítulo 2, chega o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eu estava pensando comigo, se nós pudéssemos naquele dia, lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, se nós pudéssemos voltar ao passado,
E se junto conosco nós pudéssemos levar a tecnologia. Eu fiquei imaginando se nós pudéssemos estar ali pela internet. Como seria se naquele dia tivesse internet? Bem, se naquele dia tivesse internet, eu imagino, é uma ideia minha, você não precisa concordar comigo, mas eu imagino que eles não estariam reunidos num só lugar. Se tem internet, precisa estar reunido num só lugar, todos juntos? Não. Se tem internet, o maior meio da tecnologia, de comunicação, se tem internet, eu vou ficar na minha casa. Mesmo sabendo que os meus irmãos estão reunidos naquela casa, num só lugar, eu vou escolher ficar ligado pela internet. Olha só o verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Irmãos, essa experiência não se pode ter pela internet. Não se pode ouvir o som de um vento impetuoso entrando dentro de uma casa, quando você não está dentro de uma casa, quando você está via televisão, via computador, via celular. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Não tinha como, não teria como pela internet esse mover, encher aquele lugar e encher também aonde eu estou, se eu estou sozinho. Verso 3, e viram o que parecia línguas de fogo. Eles viram, eles foram testemunhas oculares, eles viram algo sobrenatural acontecer. Eles viram o Espírito Santo de Deus chegando naquele lugar. Eles viram ali algo que parecia, porque não é uma receita, não é uma regra, parecia, a palavra da ideia de parecia, porque é algo que foi novo para eles nunca experimentaram, e eu quero te chamar a atenção para isso, que Deus não tem receitas prontas, elaboradas para o agir dele na nossa vida. Deus, ele age quando Ele quer, como Ele quer e para que Ele quer fazer. Deus, Ele não precisa de mim e de você para Ele agir, para Ele mudar a história, para Ele mudar as circunstâncias. O que Ele precisa é que eu e você estejamos atentos, alertas, obedientes aos princípios da sua palavra, não muitas vezes nos afastando dos princípios, porque nós vamos nos acostumando com o contexto que está ao nosso redor, e daqui a pouco, algumas coisas que antes eram importantes para nós, mas agora já não são tão mais importantes, mas ao mesmo tempo, na minha consciência, o fato delas não serem tão importantes, na minha consciência, na minha razão, eu entendo que não é tão ruim assim eu viver desta forma. Podemos estar errados, podemos estar equivocados, quando nós vamos deixando algumas coisas importantes, muito importantes de lado. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ah, pastor, o Espírito Santo, ele não precisa para se manifestar, para se mover, para falar, ele não precisa de um lugar determinado. Eu concordo com você. Eu sei disso. Eu sei que o mesmo Espírito nesta noite, ele está falando comigo, está falando com você, ele está em outras nações da terra operando e falando.
Eu sei que o Espírito Santo faz isso, mas eu sei que o Espírito Santo preza por questões importantes, por unidade, ele preza pela participação do corpo, ele preza quando o corpo está unido, está num só propósito, numa só fé, numa só palavra, num só coração, porque era assim que a igreja de Atos dos Apóstolos cresceram. Mesmo quando eles tiveram que experimentar, ver ali um dos diáconos da igreja, um grande homem de Deus chamado Estevão, sendo apedrejado em praça pública, e a partir daquele momento foi dada a largada para todos aqueles algozes irem atrás dos cristãos e matarem os cristãos, arrancarem eles pelos cabelos de suas casas. Mesmo quando a igreja teve que passar por toda a perseguição daquela época, mas eles amavam estar juntos, eles amavam estar buscando a presença do Senhor numa só fé, num só corpo, numa só unidade. Todos ficaram cheios, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Aí eu fico pensando com você agora. O verso 6 disse que quando eles começaram a ouvir aquele som, quando eles começaram a ouvir aquele barulho, quando eles começaram a ouvir aquela bagunça, eram pessoas de outras nações, de outras cidades, melhor dizendo, de outros lugares, estavam ali na cidade, mas eles começaram a ouvir que algo estava vindo daquela casa, daquele lugar, daquele grupo onde haviam 120 pessoas reunidas. Eles começaram a ouvir um som diferente, e uma multidão começa a se ajuntar, ficaram perplexos, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua, quando eles não eram da mesma região, quando cada um falava de uma língua diferente. Mas eles, isso não, agora não era o problema, porque algo aconteceu. Algo veio quando a manifestação do poder do Espírito desceu naquele lugar. Algo aconteceu que eles começaram a entender o que estava sendo falado da sua própria língua. Aí eu pergunto para você, como que nós podemos experimentar mover de Deus, manifestações de Deus, que são destinadas para a unidade do corpo, reunida no mesmo lugar? Como nós podemos experimentar e querer experimentar, se estamos muitas vezes distantes? Eu quero te dizer uma coisa, eu entendo que existem manifestações de Deus que elas são peculiares, pessoais, elas são distintas para um determinado momento, quando você está lá sozinho no seu canto, na sua casa, no seu carro, orando no trabalho, você vai sentir ali o derramar do Espírito sobre você, porque o Espírito Santo de Deus, ele não opera dentro de um quadrado, ele opera onde ele quiser, aonde ele apraz, ele vai te tocar, mas existem manifestações, existe um derramar, existe um mover, existe um som, existe um barulho, que estes não poderão acontecer quando nós estamos sozinhos. Só poderão acontecer quando nós estamos reunidos como corpo, como igreja do Senhor. Aí a importância de estarmos reunidos na nossa célula. Aí a importância de nós estarmos reunidos na igreja. Eu não estou falando nesse contexto que estamos vivendo agora, que somos obrigados muitas vezes a ter que ficar em casa, assistir pela internet, participar pela internet. Você pode ver, você pode acompanhar, você pode ouvir, mas você não pode sentir aquele calor humano, você não pode sentir o toque de alguém, você não pode sentir o cheiro do ambiente, muitas coisas não vai poder experimentar debaixo da internet, da televisão, a não ser se você estiver reunido na casa, como eles estiveram reunidos aqui.
Talvez você que está me ouvindo nesta noite deve rapidamente já ter pensado: eu acho que o pastor nesta noite está pregando uma mensagem para aquelas pessoas que assistem o culto pela internet. Você está muito enganado. A pregação nesta noite é para mim e para você, para que você entenda a necessidade de estarmos juntos num só corpo, reunidos no mesmo lugar, buscando com a mesma fé, com o mesmo coração, com o mesmo desejo, dando valor para as coisas peculiares que nós muitas vezes vamos nos acostumando e perdendo de vista isso. Não perca isso no seu coração, na sua vida. O prazer de estar reunido na igreja. Louvado seja Deus pela internet. O que seria de muitas famílias nesses dias se não tivesse a bênção da internet? Louvado seja o nome do Senhor por toda a mídia que chegou até nós. Mas louvado seja o Senhor pelo dia que foi liberado, que nós pudéssemos estar juntos aqui, reunidos num só lugar, para juntos erguermos as nossas mãos, para juntos ajoelharmos na presença do Senhor, para juntos podermos sentir, ouvir o clamor, a presença do Senhor. Não abra mão disso. Eu sei que nesta noite existem talvez centenas e talvez vão ter milhares de pessoas que vão ouvir esta mensagem. E eu quero abençoar cada um deles que estarão ouvindo e estão ouvindo. Eu sei que muitos não podem estar aqui nesta noite porque estão enfermos. Mas eu sei que muitos poderão não estar aqui nesta noite, porque talvez de alguma maneira o inimigo encontrou uma oportunidade na sua vida de te brecar, de te impedir de estar aqui. Com pequenas falácias, dizendo: olha, não tem nada demais, você pode ficar em casa, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E nunca vai ser. Verso 8, então, maravilhados todos eles disseram: mas como nós os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? São partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, da Panfilia, da Filístia, Egito, da Líbia, Cirene, visitantes de Roma, de tudo quanto é lugar, com falas diferentes, com linguagens diferentes. Como é que nós estamos entendendo tudo isso? É porque algo está acontecendo, você não percebeu ainda? É porque o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre a igreja. É porque a igreja, quando ela ora, ela toca o coração de Deus. É quando a igreja é obediente de permanecer em Jerusalém, porque se eles não tivessem obedecido a Jesus, cada um tivesse feito do seu jeito, cada um tivesse ido para onde quisesse, eles não teriam experimentado e não teriam vivido o mover do Espírito Santo naquele dia. Eles experimentaram este sobrenatural, porque eles estavam debaixo da direção de Jesus Cristo. E muito mais acima disso tudo, ali 120 pessoas reunidas, mais tarde vão ser conhecidos, sabe como? Sobre o povo do caminho. Mais tarde eles vão ser conhecidos, sabe como? Eles vão ser conhecidos como cristãos. Mais tarde ainda eles vão ser conhecidos, sabe como? No meu tempo e no seu, como a igreja primitiva, a igreja que levava a sério a doutrina dos apóstolos. Eles eram unidos em oração, eles eram unidos no partir do pão, eles eram unidos no mesmo Espírito. Mais tarde, nos nossos dias, meu e teu, eles vão ser conhecidos como a igreja que fez a diferença, porque estavam sempre juntos, reunidos na presença do Senhor. Aleluia! Vieram as perseguições, Estevão foi apedrejado, Saulo de Tarso, ainda não convertido a Cristo, deu ordem para que os soldados entrassem nas casas dos cristãos, pegassem eles pelos cabelos, arrastassem eles das suas casas, levassem eles em praça pública, surrassem eles,
fizesse com que eles negassem ao seu Senhor, ao qual eles chamavam de Jesus, o Rei dos Judeus. Saulo tocou o terror. Saulo tocou o terror naqueles dias. Ninguém pode contra o braço forte de Jesus. Ninguém pode. A palavra de Deus diz que Saulo teve a experiência no caminho de encontrar com uma forte luz, que cegou os seus olhos. Uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Tudo mudou ali naquele dia na vida de Saulo. Tudo mudou ali na vida da igreja. Jesus já tinha um projeto para uma igreja. As viagens missionárias. Os homens líderes que se tornaram líderes através da vida de Paulo. Pastores que foram consagrados através da vida de Paulo. Deus tem um projeto. Ninguém pode ir contra o braço forte do Senhor. Querido irmão, não se afaste. Não se torne um camaleão do reino. Não existe isso. Os camaleões do reino não vão para o céu. Não vão para o céu. Camaleão não entra no céu. Você precisa só ter uma única cobertura sobre a tua vida. E esta é a cobertura do sangue poderoso de Jesus Cristo. O inimigo precisa olhar para mim e para você e saber que você é de Jesus, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Ele move a sua vida, Ele move o teu coração. Ele faz com que você sinta dentro de você o teu coração queimar pela presença do Senhor. Ele faz com que você sinta o teu coração queimar por estar na presença do Senhor. Olha só, com muito cuidado eu falo isso, mas um crente, escute isso, um crente que se acostumou a ficar em casa e a não ir mais na igreja, ao ir de vez em quando, esse crente está frio. Ele está frio. E ele tem uma grande chance, se ele não se arrepender, se ele não clamar e buscar ao Senhor, ele tem uma grande chance de se apostatar. Ele tem uma grande chance de se afastar de Deus. E ele tem uma grande chance de perder a sua salvação. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, por favor, eu quero pedir a Ti nesta noite, que o Senhor toque cada coração aqui neste lugar. Toca, Senhor. Toca. Aqueles que não podem estar conosco nesta noite, os que ainda, Senhor Deus, precisam ficar em casa, os que ainda estão, Senhor Deus, se tratando, estão enfermos, não podem, Senhor, gostariam, mas não podem. Toque os corações agora, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por esses que têm, ó Deus querido, entendido a Tua palavra, que o Senhor nos dá oportunidades irrecusáveis. E muitos, Senhor Deus, têm ouvido a Tua voz e têm aceito o Teu convite. E não têm, Senhor Deus, dado as costas para o Teu convite, dado as costas para a Tua palavra.
tem cuidado, Senhor, da sua fé, tem cuidado do seu caminho, tem se deixado ser ajudado, tem se deixado ser amparado, tem se deixado ser acompanhado, pastoreado, discipulado, atendido, tem se deixado, Senhor, permitir que alguém se preocupe com a sua vida. Nós oramos por essas pessoas, Senhor, porque, ó Deus querido, muitas vezes, muitos de nós nestas condições podemos estar fracos, mas, ó Deus querido, quando ouvimos uma palavra, quando ouvimos uma mão estendida, quando ouvimos, ó Deus querido, quando recebemos um abraço, tudo muda na nossa história, e novamente nós somos fortalecidos pelo Senhor, e voltamos para os braços de amor do Pai. Eu oro, Senhor, nesta noite, por aqueles, ó Deus querido, que têm se mantido, Senhor, fiel aos fiéis ao Senhor e à Tua palavra. Aqueles que têm encorajado as fileiras dos remanescentes fiéis, como está escrito em Sua palavra. Abençoe cada um dos Teus filhos agora, em nome de Jesus agora. Nós declaramos, Senhor, que tudo o que nos aconteceu neste ano não veio para nos afastar do Senhor, mas veio, Senhor, para peneirar, veio, Senhor Deus, para nos tratar, veio, Senhor, para nos colocar em pé. E eu peço agora ao Teu Espírito que traga um despertamento espiritual, que vá, ó Deus querido, vá em busca, Senhor, daqueles, ó Deus, que se perderam, daqueles, ó Deus querido, que se afastaram, daqueles que deixaram a fé, Senhor. Oh Espírito Santo, só Tu podes trazer o convencimento. Vai de encontro a esses corações agora, em nome de Jesus. Nós Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor, porque o Senhor sabe como cuidar, o Senhor sabe como tratar. E eu sei, ó Deus querido, que nesta noite, em algum lugar, Senhor, aqui ou em outro lugar, corações que possam, Senhor, estar buscando a Tua presença, possam estar clamando ao Senhor, possam estar pedindo a Tua ajuda, vão ser ajudados, porque o Senhor, ó Deus, é aquele que traz o alívio, o Senhor é aquele que tira o fardo pesado, o Senhor é aquele que nos ajuda a caminhar, o Senhor é aquele que nos estende a mão, é aquele que nos traz de novo à superfície, o Senhor é aquele, Senhor, que nos ajuda, ó Deus, a caminhar e olha para nós e diz: não temas, porque eu sou contigo. Senhor, nós Te adoramos nesta noite. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te adoramos, porque sabemos que o Senhor sabe tratar conosco. Nesta noite eu clamo a Ti agora, traz, Senhor, um renovo espiritual sobre nossa igreja, sobre as nossas vidas, sobre as casas, sobre os lares, traz despertamento, que agora, Senhor, todo o céu de bronze, em nome de Jesus, sobre a nossa cabeça, seja destruído no nome de Jesus, e que agora, Senhor, como chuva serôdia, venha, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre o Teu povo, seja liberado agora sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, uma unção fresca do Teu Espírito, em nome de Jesus. Oh Senhor, os que aqui estão nesta noite, ó Deus, nunca se esqueçam de como é bom estarmos juntos, reunidos, louvando, engrandecendo ao Senhor, mesmo quando as coisas não vão bem. Coloque-se em pé nesta hora. Liga tuas mãos. Talvez você possa nesta noite agradecer a Deus pela oportunidade que Ele dá a você de estar na sua presença. Senhor, toque estas mãos agora.